E o trem profético avança a toda velocidade e ele não tem freios. Esse trem profético, quer você queira ou não, ele não tem freios. Nós estamos sabendo da última notícia sobre a União Europeia, estabelecendo agora uma lei, foi votado, aprovado, foi estudado muito tempo essa lei, formatada por muito tempo, mas agora ela se tornou lei realmente, esse projeto se tornou lei, foi votado na União Europeia que agora existe o crime de ecocídio. Ecocídio. Então toda a União Europeia aprovou, o Parlamento Europeu aprovou essa lei, aonde se torna um crime prejudicar o meio ambiente, prejudicar a natureza. E aí nós vemos que isso dá margem a uma série de interpretações. Nós entendemos que o papado faz muito tempo, que está trabalhando para que leis sejam aprovadas para a preservação do planeta. E essas leis, elas devem fazer com que os cidadãos, as empresas, as organizações respeitem a natureza, principalmente através do descanso dominical. Isso é sugerido de maneira forte na encíclica papal Laudato Si. Nós entendemos então que essa lei aprovada em todo o Parlamento Europeu tem tudo a ver com os últimos acontecimentos. O Parlamento Europeu, então, votando essa lei, estabelece que as pessoas que prejudicarem a natureza, isso será chamado ecocídio. Se esses indivíduos, empresas, organizações quebrarem as leis, prejudicando o meio ambiente, então será dado até 10 anos de prisão e também será estabelecido que as pessoas deverão pagar multas que podem chegar até 40 mil euros. 4 vezes 6, mais ou menos, temos aí a conta de aproximadamente 240 mil reais. Agora vocês imaginem o seguinte cenário. Nós sabemos que quando veio o C-19, há alguns anos atrás, onde as pessoas ficaram em casa, ninguém podia sair às ruas, ninguém podia fazer nada lá fora, todos ficaram em casa. Quantas manchetes e manchetes e manchetes falavam de que esse lockdown que aconteceu, que ocorreu, baixou as taxas de carbono, as emissões de CO2 baixaram assustadoramente. Então as pessoas realmente ficaram em casa, não havia carros nas ruas e aí o CO2 baixou bastante. Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir muitos artigos que agora estão sugerindo que seja feito então, que seja estabelecido o lockdown climático, o eco-lockdown, o lockdown para a preservação do planeta. Um dia onde as pessoas parem tudo e através dessa parada geral, então possa baixar as taxas de carbono, de CO2. Então vocês entendem como as coisas estão se encaixando. Observem que no momento que forem estabelecidas leis para descanso dominical, nós sabemos que todas as coisas estão levando a isso. Afinal de contas, a encíclica mundialmente entregue nas mãos dos líderes do mundo é um documento papal que diz que o dia para descansar, para que o planeta possa respirar melhor, é o domingo. Sabemos que Apocalipse 13 nos fala que todos os reis da terra se uniram seguindo a besta, dizendo: "Oh, quem é semelhante à besta?" Sabemos que o mundo inteiro, então, se prostra perante esse tipo de adoração abominável, mas nós precisamos entender que isso é profético, que isso vai se cumprir. E precisamos entender que o mundo chegará num momento, meus queridos, que irá desafiar a Deus, que não irão se arrepender. A porta da graça estará se fechando. Observe o que a palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 8, nos fala do fim do tempo do fim, como as pessoas estarão revoltadas contra Deus. Como estará o estado dessas pessoas que resistiram aos apelos do Espírito Santo todo esse tempo? O que é que eles vão fazer no fim do tempo do fim? Nos diz aqui
Em Isaías capítulo 8, verso 21, diz assim: acontecerá que quando eles estiverem famintos, presta bem atenção, sabemos que uma fome virá sobre a terra, fome tanto alimentar como fome da palavra de Deus. E nos diz assim: e acontecerá quando eles estiverem famintos, eles irão se inquietar e amaldiçoar seu rei e seu Deus, olhando para cima. Meus queridos, esse é o estado de pessoas no fim do tempo do fim. Aqueles que resistiram aos apelos de Jesus Cristo. Aqueles que estão vendo as profecias se cumprindo, mas não mudam de vida. Aqueles que estão vendo as coisas acontecerem, vendo algumas pessoas reformarem sua vida, vendo algumas pessoas reavivando as suas vidas, vendo que algumas pessoas estão buscando a palavra de Deus e somente a palavra, e essas pessoas têm sido motivo de piada, essas pessoas têm sido motivo de gozação, essas pessoas, quantas vezes nós já escutamos, né? As pessoas que querem fazer, por exemplo, uma reforma alimentar, escutarem piadinhas, como você vai mais rápido para o céu porque você é vegetariano, ou então você guarda o sábado desse jeito porque você está debaixo do jugo. Quanta ignorância! Não sabem que o sábado existe desde a criação, que Deus abençoou o sábado, que Deus descansou no sábado. Meus queridos, nós estamos chegando no momento em que a humanidade estará zombando daqueles que se esforçam em seguir a Deus, em adorá-lo, em espírito e em verdade. Abra sua Bíblia em Apocalipse agora, Apocalipse capítulo 9, e vejamos o estado da humanidade nos últimos dias. Vamos ver que as coisas estarão acontecendo. A fome estará sobre a terra, mas vamos ver também que enquanto os juízos de Deus estiverem caindo, vamos ver como estarão as multidões e multidões perdidas que resistiram aos apelos divinos. Diz aqui em Apocalipse capítulo 9, verso 20, e o resto dos homens, os que não foram mortos por essas pragas, eles não se arrependeram de suas obras, as obras de suas mãos, eles não deixaram de adorar os demônios, eles não deixaram de adorar os ídolos de ouro e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar. Eles não se arrependeram de seus assassinatos, eles não se arrependeram de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem dos seus roubos. Meus queridos, essa é a situação da humanidade nos últimos dias. E eu quero falar aqui para vocês que muitos que estão também nas igrejas, nos últimos dias, não irão se arrepender de suas fofocas, não irão se arrepender de sua língua maldizente, não irão se arrepender do seu orgulho, não irão se arrepender do seu farisaísmo, não irão se arrepender das suas formalidades frias, não irão se arrepender da sua vida espiritual de verdadeiros igrejeiros, mas não homens de poder e mulheres de poder. Quantos serão pegos de surpresa quando a porta se fechar? Nós sabemos que Jesus disse: a porta que eu abrir, ninguém fecha, e a porta que eu fechar, ninguém abre. Haverá um dia, meus amigos, assim como foi com os antediluvianos, quando a arca de Noé foi fechada por fora. Um anjo fechou aquela porta, uma mão invisível. E ali a humanidade não pôde mais entrar porque o tempo de misericórdia acabou. Hoje Jesus Cristo está no Santo dos Santos, nos defendendo. Nós lemos em Hebreus que ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos para fazer intercessão por nós, para nos defender, o nosso glorioso, bendito, maravilhoso advogado. Só que esse momento vai acabar. Quando Jesus tirar a sua mitra de sumo sacerdote e colocar então a sua coroa de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, acabará então a intercessão. E aqueles que estarão salvos para sempre, e os perdidos, perdidos para sempre. Meus queridos, Jesus então, colocando a coroa de Rei dos Reis, virá nos buscar
para irmos morar com Ele no lar. Iremos para casa finalmente. Por isso eu faço um apelo para que eu e você mudemos de vida agora. A igreja precisa de reavivamento e reforma, mas esse reavivamento e reforma precisa começar comigo, em minha vida, em meu coração, e precisa começar com você, meus queridos. Chega de criticar a igreja, chega de criticar as programações, chega de criticar o tipo de pregação, chega de criticar os pastores, porque a mudança precisa começar comigo, em minha vida, em sua vida. Hoje é o tempo de se arrepender, de buscar uma verdadeira conversão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus te abençoe muito. Por favor, coloque aqui o seu pedido de oração. E também eu peço que orem por mim, a minha saúde não está 100%. Peço que vocês orem, por isso que parei de gravar alguns dias, quase 2 semanas sem gravar. Mas peço que orem pela minha saúde, pelo nosso ministério. Que Deus abençoe você poderosamente, que o Senhor te cubra de bênçãos. E nos vemos então no nosso próximo vídeo, no poderoso, maravilhoso, excelso nome de Jesus. Amém e amém.